Este, claro, é meu assunto favorito. Não há melhor maneira, não, nenhuma maneira que eu prefira começar o dia do que falar sobre Bitcoin porque não há um segundo melhor. E eu tive a ocasião de considerar essa frase enquanto preparava esta apresentação, e apenas pensei que ela ressoava em tantas dimensões diferentes. E então comecei a considerar. Sabe, qual é a melhor ideia? Certo. Qual é a melhor? E acho que na era moderna, no século XXI, podemos concordar que a melhor ideia tem sido a transformação digital e as empresas que remodelaram o mundo nos últimos 30 anos, como Microsoft, Apple, Google, Facebook e Nvidia, representam livros digitais, entretenimento digital, inteligência digital e comunicação digital. Meios e memórias digitais. Claro, à medida que esses produtos se desmaterializam, nossos gravadores desaparecem ou se desmaterializam e nossos CDs e nossas bibliotecas se desmaterializam. E à medida que nossos serviços se desmaterializam, há uma enorme quantidade de energia econômica que foi liberada. Há uma quantidade extraordinária de eficiência agora. Você pode dar um livro para 1 bilhão de pessoas ou pode dar a Nona Sinfonia de Beethoven para 1 bilhão de pessoas. E você pode fazer isso pelo custo da eletricidade. E os grandes vencedores foram os investidores nessas empresas e as próprias empresas que se tornaram tão poderosas quanto os Estados-nação. Agora, quão boa é a ideia da transformação digital? Bem, é boa o suficiente para que, em muitos anos, 100% do retorno do ESP sejam atribuíveis a apenas 7 empresas. 1% das empresas tem todos os resultados, ou seja, se você não está desse lado, então está apenas trabalhando por trabalhar. E trabalhar mais, não vai te colocar à frente. Aqui, 7 empresas têm todos os retornos no índice SP, 493 empresas não retornam nada. Ok, isso não é um julgamento de valor. A verdade é que provavelmente as pessoas que trabalharam para as 493 empresas trabalharam mais. Elas trabalharam mais, provavelmente são mais inteligentes, ganharam menos. E estão levando uma surra extraordinária e um fardo nas costas tentando lutar contra a onda digital. Mas a vida não é justa e certamente a economia global não é justa. Se você é o vencedor, é o vencedor. E se você se alinha do lado errado de uma tendência, então você simplesmente é esmagado gradualmente. Então, esta é uma observação sóbria. Mas é um lembrete de que, se você vai investir e se alinhar com uma ideia, é melhor que seja a melhor ideia. Porque a segunda melhor ideia, como você pode ver, não vale nada. Você terá sorte se apenas conseguir permanecer no negócio, então. Bem. Qual é a melhor ideia de transformação digital? O capital digital é a melhor transformação digital. Certo. Quero dizer, sim, por 30 anos, temos transformado livros, discos, e-mails ou cartas e pacotes e fotos. E fitas VHS e similares. Mas isso tudo é informação digital. Informação digital é interessante. Ela cria um valor enorme. Mas a verdade é que os primeiros 30 anos de transformação digital serão uma ordem de magnitude menos importante do que os próximos 30 anos de transformação digital e o verdadeiro prêmio aqui, a oportunidade extraordinária é a transformação digital do capital. A transformação digital da propriedade, a transformação digital do dinheiro. E se você quer ser um físico e se aprofundar nisso, é a transformação digital da matéria e da energia. Não a transformação digital da informação, mas a transformação digital da matéria e da energia e... Onde estamos? Bem, quero dizer, antes de mais nada, você está falando sobre 900 trilhões de dólares de ativos que estão no mundo analógico. Então, eu não sei o quanto a Apple vale ou o quanto a Microsoft vale, mas, sabe, livros não valiam 900 trilhões de dólares quando os transformaram. E nem os discos de CDs valiam 900 trilhões de dólares. Atualmente,
0,1% do capital do mundo é digital. 99,9% é isso. Estamos muito no início do ciclo de transformação digital do capital. O mundo está vivendo em ativos analógicos. Temos dinheiro analógico. Temos títulos analógicos. Temos imóveis analógicos. Temos ações analógicas, temos arte analógica. Um monte de coisas analógicas. 900 trilhões de dólares disso. Mas os 900 trilhões de dólares não refletem apenas o valor das coisas físicas. Refletem um prêmio monetário além do valor de utilidade das coisas que as pessoas compram. Compram imóveis, não apenas para morar. Eles compram imóveis como uma reserva de valor. E compram ações não apenas porque querem capturar os fluxos de caixa da empresa. Eles compram ações porque querem uma reserva de valor e acham que é preferível a manter dinheiro em espécie. E por 500 anos, as pessoas têm comprado arte como uma reserva de valor. Era uma propriedade escassa, desejável e portátil. Se você precisasse deixar a cidade, poderia levá-la com você. E o ouro é a mesma coisa. As pessoas têm comprado ouro como uma reserva de valor. Então, algo como metade de todo esse capital é realmente um prêmio monetário. E a outra metade pode ser uma utilidade. Estamos apenas em 1 trilhão dos 900 trilhões de dólares agora, muito cedo. A prova de trabalho de cripto é a melhor maneira de criar capital digital. O mundo quer capital digital. Qual é a melhor maneira de fazê-lo? Prova de trabalho de cripto? Isso quer dizer, quando você está operando uma operação de mineração de prova de trabalho que converte energia em informação, que pode ser protegida e transferida via criptografia. Nem todo cripto é baseado em prova de trabalho e, portanto, nem todo cripto é capital digital. Muitos parecem apenas um título digital, mas o que é especial sobre essa abordagem particular, que é claro que é a arquitetura do Bitcoin, é que cria um ativo descentralizado. Cria um ativo físico. Há uma ligação física com o mundo real através da eletricidade e do silício que o torna termodinamicamente sólido e o integra no universo, e não apenas no metaverso. É soberano. Você pode tomar posse disso. É igualitário. O protocolo é aberto. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode se envolver nessa rede. Não requer permissão. É global, certo? Esta é a melhor ideia. A melhor maneira de criar capital digital. Qual é o melhor ativo de prova de trabalho cripto? Bitcoin é o melhor. Quão bom é? É 97%. De toda a capitalização de mercado da prova de trabalho cripto depois do Bitcoin, você tem que descer até Dogecoin. Literalmente uma piada criada em um fim de semana por um engenheiro como uma brincadeira para encontrar o segundo melhor. Obviamente, não há segundo melhor ativo de prova de trabalho. Mas sabe de uma coisa? Não há segundo melhor cripto. Bitcoin é o melhor ativo cripto. Agora, por que é o melhor ativo cripto? Porque está cada vez mais claro que nenhum outro token cripto vai alcançar aceitação institucional nesta década. Bitcoin é o único cripto que vai atravessar o abismo. Você poderia ver a escrita na parede quando o ETF de Bitcoin à vista foi aprovado em janeiro. Até o final de maio, você saberá que o Ethereum não será aprovado, e quando o Ethereum não for aprovado em algum momento neste verão, ficará muito claro para todos que o Ethereum é considerado um título de criptoativo, não uma commodity. Depois disso, você verá que Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano e tudo abaixo na escala são apenas títulos de criptoativos não registrados. Nenhum deles jamais será envolto por um ETF à vista. Este é o único consenso universal aceito cripto institucional de nível mundial. Não haverá outro nesta década. Não posso falar sobre 2030, 2040, 2050 anos à frente.
Qualquer coisa pode acontecer tão longe no futuro, mas entre os anos de 2024 e 2030, o dado está lançado. A escrita está na parede. Tudo isso é o vencedor. Não há segundo melhor e Bitcoin é a melhor rede cripto. Não é apenas o melhor ativo cripto, este é garantido. Este ativo é garantido pela rede de computadores mais poderosa do mundo. Está crescendo rapidamente mais forte, a taxa de hash está crescendo 70% ao ano. Está crescendo tão rápido em mercados de alta e de baixa, é uma coisa imparável. Quanto é 624 exahash? É o suficiente para que toda a capacidade de computação da Microsoft ou da Amazon não consiga superar isso. Esta é uma máquina de silício porque a genialidade de uma rede cripto de prova de trabalho aberta é que engenheiros muito inteligentes podem aproveitar o poder dos chips ASIC para criar ordens de magnitude mais eficiência no SHA-256. Então a catraca de silício é 2000 para 1, 3000 para 1 mais poderosa que uma CPU de uso geral. Uma GPU não é adequada e não é capaz de fazer isso. Não é a técnica certa, então você não está ameaçado por toda a capacidade de GPU e o que você tem aqui é poder de hash suficiente para criar uma parede de energia criptografada. Que é resistente a estados-nação. Que é resistente a corporações. Que é resistente ao Dr. Evil. Que é resistente a hackers. Não há truque. Não há ataque social. Isso é apenas puro poder digital se opondo a qualquer um que tente minar a integridade da rede. E também é movido por eletricidade, 20 gigawatts de eletricidade, o equivalente a 20 reatores nucleares em plena capacidade. Mas é muito melhor do que 20 reatores nucleares em plena capacidade, porque essa eletricidade está espalhada por todo lugar, até os confins da Terra. E isso cria uma dinâmica descentralizadora que impulsiona toda a rede até o fim da rede e a busca de energia isolada. Então essa rede e a dinâmica continuarão a descentralizar, continuarão a dissipar. Continuará a se afastar dos centros populacionais onde a eletricidade é cara. Vai se mover para lugares onde a eletricidade é isolada, onde precisa ser reciclada. E esses 30 gigawatts vão criar uma conexão termodinâmica entre a rede virtual e o mundo físico. Isso é o que torna a rede estável. Isso é o que torna a rede ética. Isso é o que torna a rede politicamente sólida. O fato de que essa eletricidade virá de uma represa em Butão ou de um vulcão na América do Sul ou na África significa que isso será um ativo global neutro. Não há como alguém centralizar a rede Bitcoin em cima de um único data center. Isso é o que faz do Bitcoin a melhor rede cripto. Agora, além disso, Bitcoin é a melhor marca de cripto. Por que é a melhor marca de cripto? Bem, 220 milhões de titulares de Bitcoin, pessoas que têm um interesse econômico no Bitcoin. 420 milhões de usuários de cripto em todo o mundo, a indústria cripto tem feito marketing agressivo e se expandido agressivamente com base em muitos casos de uso diferentes, não apenas Bitcoin como reserva de valor ou propriedade, mas também criptomoedas. Stablecoins, NFT. E isso continua a crescer. É um mercado incrivelmente agressivo, de rápido crescimento e criativo. O marketing é extraordinário, mas há um ponto importante a ser feito aqui. À medida que os outros ativos cripto falham devido à competição. À medida que, como Solana compete com Ethereum, compete com o que for, à medida que falham devido à regulamentação. À medida que são fechados ou são rotulados como títulos não registrados por reguladores. À medida que falham devido à entropia. Apenas a complexidade do que estão tentando realizar, e eles falham ou são hackeados, ou se desfazem, ou à medida que as pessoas se afastam de seus projetos, à medida que esses fracassos ocorrem, todos os usuários no ecossistema cripto e todo o capital no ecossistema cripto. De todos eles, vai fluir para a melhor rede. Vai fluir para o Bitcoin, porque o Bitcoin tem 100% de aceitação cripto. O Bitcoin é legítimo. Qual é o mais seguro? Qual é a rede cripto mais credível? Bem, é o Bitcoin.
Bitcoin é o positivo, certo? É o doador universal, certo? Todo mundo não consegue concordar em mais nada. Se você falar com pessoas no ecossistema cripto e perguntar se elas gostam mais de Solana do que de outra coisa, ou se preferem Tether a outra coisa, ou se preferem NFTs a outra coisa, elas não conseguem concordar nisso. Isso é competitivo, isso é controverso. Isso é confuso. Todos concordam com uma coisa: Bitcoin. Bitcoin não é apenas a melhor marca cripto, é a melhor marca de investimento. Não há uma segunda melhor marca de investimento de que as pessoas conheçam o dólar, mas o dólar não é um investimento, a menos que você esteja em um país com a moeda colapsando e se a moeda não estiver colapsando. Então você precisa de um investimento diferente. Ok. Bitcoin é o ativo de investimento mais amplamente detido no mundo. As pessoas estão começando a entender isso. Eu viajo pelo mundo todo. Eu desço na pista no meio da Suíça e o cara com o colete amarelo me conhece. Ele está comprando Bitcoin para sua filha. Ele acabou de se casar. Eu caminho pela praia na Itália. E alguém, sim, alguém nadando na praia grita para mim e me conhece. Eu entro em uma sala cheia de bilionários. Eles me conhecem. Eu entro em um bar e os caras no bar se viram e me conhecem. Isso acontece no Uruguai. Acontece no México. Acontece no Brasil. Acontece na Itália. Acontece na Grécia. Acontece na Suíça. Acontece em Londres. Acontece em Nova York. Acontece na Ásia, certo? Por quê? Bitcoin é um time esportivo com centenas de milhões, talvez 400 milhões de fãs. Você sabe, e todos estão torcendo pela mesma coisa. E quando o Bitcoin está indo bem, eles estão de bom humor. Em alta, quando o Bitcoin está indo mal, todos estão de mau humor. Seu açúcar no sangue está baixo. Mas, sabe, me dê outro exemplo de um time que tem 400 milhões de fãs apaixonados e todos estão ganhando ou perdendo juntos. O que está fazendo notícia? No domingo à tarde. Bitcoin. Quando há um susto de guerra, o que está caindo? O que você pode vender? Bitcoin. Quando você decide que a guerra não está chegando, o que você pode comprar? Bitcoin. Sobre o que é um tweet? Falar sobre Bitcoin. O que você cobre no YouTube em um sábado ou domingo ou à meia-noite na costa leste? Bitcoin. Todo mundo tem algo a dizer sobre isso. O que é? Bem, e por que é? Bem, primeiro de tudo, é o ativo mais amplamente detido no mundo porque é uma unidade econômica padronizada, certo? Quero dizer, talvez possuímos relógios, mas possuímos relógios diferentes. Talvez possuímos prédios. Possuímos prédios diferentes, certo? Talvez seu prédio valha mais em Paris. Mas como isso ajuda meu prédio em Los Angeles? Não estamos no mesmo time. Não estamos no time dos prédios, certo? Não estamos no time dos relógios. Você sabe. Boa sorte tentando investir em ações da Apple na Nigéria. Então, o que é o Bitcoin? Bem, o Bitcoin é a solução econômica para todos. É uma solução econômica global para bilhões de pessoas. E no que se tornou? Tornou-se legal. Bitcoin é legal. É útil. É global. É padrão. Quem foi a última pessoa a padronizar algo? Bem, quero dizer, as pessoas têm padronizado coisas por milhares de anos, mas você pode conhecer o nome de uma empresa, uma Standard Oil. John D. Rockefeller lançou a Standard Oil e tornou-se uma palavra familiar. De fato, quase todas as empresas de petróleo na América vieram da empresa de John D. Rockefeller. Metade das empresas de petróleo na Europa vieram da empresa de John D. Rockefeller. Todos nos distraímos e pensamos em petróleo. Esquecemos a parte do padrão. A parte do padrão era que este é o petróleo que não vai explodir em seu rosto. Não vai incendiar sua casa.
Este é o petróleo que realmente tem propriedades químicas limpas. Padronizar a energia foi a ideia mais poderosa do século XX. Tornou o homem mais rico do século XX e criou todas as empresas de energia. Mas o que é isso? Isso é capital padrão. Isso é riqueza padrão para 8 bilhões de pessoas. Sabe, então me diga o próximo padrão. Dê-me outro ativo que aumenta de valor, não diminui de valor, que é padronizado, aberto e global para todos. E a resposta é que não há segundo melhor. Há uma marca de investimento padrão, chamada Bitcoin. E é sempre interessante. É igualitário. Você pode comprar $1 bilhão dele, e é uma boa ideia comprar 1 bilhão. Mas você pode comprar $23 dele. E se você olhar para os ricos do mundo, eles compram prédios. Mas sabe, como o motorista de táxi na Nigéria deve comprar uma fração de um prédio? Como isso afeta os outros 7,9 bilhões de pessoas que não podem pagar por um prédio? Isso é capital igualitário, propriedade igualitária. E é prestigiado. Então esta é a marca de luxo definitiva. As pessoas costumavam comprar o relógio bonito, então elas achavam que poderiam vendê-lo se precisassem comer ou penhorar, mas você preferiria muito mais ter Bitcoin do que seu relógio. Bitcoin é a melhor commodity digital. Não há uma segunda melhor commodity digital. O que é uma commodity digital? É o único cripto no mundo reconhecido como um ativo sem emissor, por todos os principais reguladores. Por todos os principais reguladores, ok, os chineses reconhecem. Os russos reconhecem. Os inimigos dos Estados Unidos reconhecem isso, você sabe, em Singapura e nos Emirados Árabes Unidos e nos Estados Unidos e no Brasil, em todos os lugares. Esta é a única coisa que todos reconhecem. Então, a pergunta é por quê? Por quê? Não é o primeiro. Não é o único. Há 2,5 milhões de cópias. Por quê? É por causa da Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição? Bem, é uma ideia tão simples, e ainda assim todos que copiaram o Bitcoin não têm essa ideia simples na cabeça. Que? Satoshi criou um caminho. Ele deu de graça. E ele foi embora. Foi embora. Essa é a ideia. Não há uma única grande empresa no mundo onde alguém criou a empresa e a deu para o mundo e saiu. E, de fato, se você olhar para qualquer outro ativo cripto, não há Satoshi. De fato, a maneira como você sabe que eles não são commodities é que todos estão discutindo. Que são commodities? Satoshi não está discutindo nada. Satoshi foi embora, deu para você. E esta é a essência disso. Se algo vai ser uma commodity, não pode haver um beneficiário. Satoshi desistiu do controle do protocolo. Parou de tentar influenciar a rede. Foi um presente para o mundo. Isso é o que o torna um ativo. Sem um emissor, se você fizer uma lista dos próximos 100 criptos e percorrer a lista, você terá dificuldade em encontrar isso. Mas esse é um teste simples, por sinal. É muito mais fácil do que o teste de Ovey. Sabe, se você quiser descobrir se é um título, se você criou algo, você deu tudo para outra pessoa, você nunca o vendeu, e você foi embora e não está discutindo sobre isso? Então talvez seja. Então eu tenho um conselho simples para alguém que quer criar uma commodity digital, dê de graça e vá embora. Bitcoin não é apenas a melhor commodity digital, é a melhor commodity. Bitcoin é a única commodity no mundo que é digital. Tudo mais é uma commodity física. E porque é digital, é fixo em oferta. Tudo mais é físico, portanto não fixo em oferta. Isso torna o Bitcoin superior ao ouro, e o ouro é o rei das commodities. E quando comecei minha carreira na Dupont, a commodity era uma palavra suja. Cada decisão de negócios feita pela corporação Dupont era para escapar de um negócio de commodities e criar um negócio de especialidades. Ninguém queria fabricar ou vender commodities. E a razão é que eles sabiam. Eles eventualmente seriam levados a zero rentabilidade ou todo fornecedor de commodities eventualmente teria que produzir a commodity com prejuízo. Apenas para operar seu capital, então as commodities são péssimos investimentos.
E o ouro é simplesmente, sabe, o menos pior de um péssimo investimento. Porque o Bitcoin é o melhor. É global, é digital, é programável, é inelástico, é durável, é divisível, é portátil. Estas são todas as coisas que todas as outras commodities não são. Ok. Bem, os números não mentem. Posso lhe dar palavras e retórica, mas olhe para os últimos 4 anos e um ambiente inflacionário. O ouro subiu 13%, o Bitcoin subiu 394%. Qualquer bom investidor lhe dirá que todas as commodities físicas são péssimos investimentos. O ouro é apenas o menos pior. Agora, para aqueles de vocês que são defensores do Bitcoin e vão e falam com as pessoas, o que você encontrará é a narrativa muito controversa do Bitcoin como essa moeda digital que faz todos girarem em torno do eixo porque pensam, bem, está competindo com o iene e o dólar e o euro e o rublo e o CNY e coisas do tipo, e é um meio de troca e precisa ser moeda legal e não deve ser tributado. Torna-se uma coisa muito controversa se você deixar isso de lado por um segundo. Essa é a narrativa feia. E você vai para a narrativa ruim. Bitcoin é o ouro digital. É meio verdade, mas não é uma narrativa muito boa. Por quê? Porque se você falar com 1000 bilionários e perguntar, bem, quantos de vocês ganharam $1 bilhão investindo em ouro? E a resposta é 0. E se você for a 1000 famílias ricas e disser, agora que você é rico, você vai comprar $1 bilhão de ouro? A resposta é não. E você diz, bem, temos ouro digital, é ótimo. Ele move-se na velocidade da luz. É programável. Você pode teleportá-lo. É ótimo e eles dizem, bem, isso é bom. Mas eu não possuo ouro. Ok, não consigo encontrar ninguém que possua ouro. As pessoas que são defensoras do ouro não possuem ouro. Peter Schiff, registrado, passou 15 anos defendendo o ouro. E quando você pergunta a ele, Peter, você possui? E ele diz tipo, oh, não, eu não possuo ouro. É uma parte muito pequena do meu portfólio. Ok, então encontre alguém que realmente possua ouro para que você possa até debater sobre o tópico. E a resposta é, parece ser apenas 1 a 3. Uma raridade. Sabe, em qualquer portfólio. Então sim, o Bitcoin é a melhor commodity, mas a verdade é que todas as commodities são ruins. E o Bitcoin realmente consertou a commodity. É realmente o Bitcoin. Bitcoin é a única escassez. Não é uma commodity. Uma commodity é algo que você pode criar quantidades infinitas e qualquer um pode criar quantidades infinitas e despejar no mercado. E se você quiser manter, sabe, $1 bilhão em soja por 100 anos, isso provavelmente não será riqueza geracional para sua neta. É bastante óbvio o porquê. Mas $1 bilhão em ouro não será riqueza geracional para sua neta também. Bitcoin é a primeira commodity absolutamente escassa na história humana, então você tem que dizer que representa uma classe de ativos inteiramente nova. Não é uma ação, não é uma propriedade, não é uma commodity, é algo diferente. É novo. Dado o fato de que é novo, não há nada para comparar. Então você tem que fazer a pergunta. Se não há nenhuma commodity escassa no mundo, o que é escasso? Encontre-me algo que é escasso, e eu coloquei a ampulheta aqui para fazer um ponto. Nenhuma quantia de dinheiro vai lhe comprar mais tempo ou mais Bitcoin. Então, se você considerar a natureza do universo como um físico, a única coisa que é escassa é o tempo. Nenhum político pode criar mais tempo. Nenhum fabricante pode fabricar mais tempo. Nenhum bot de inteligência artificial pode criar mais tempo. O tempo é o verdadeiro e último recurso escasso. É assim que o universo funciona. É assim que Deus faz o universo funcionar. Einstein tinha muito a dizer sobre isso. Os físicos têm muito a dizer sobre isso. O que fizemos com o Bitcoin? Engarrafamos o tempo em um Bitcoin. O processo de mineração de prova de trabalho é, em essência, transformar digitalmente o tempo em um ativo. Nosso objetivo era criar um dinheiro digital, mas agora isso dá um novo significado à frase. Tempo é dinheiro.
Como eu realmente crio tempo digital, escassez digital? E então, como eu coloco isso, sabe, em uma carteira de hardware? Como eu movo isso? Como eu computo com isso? Então a escassez é muito subestimado dizer que o Bitcoin é como uma moeda digital, ou é uma propriedade digital, ou é ouro digital, ou é algo digital, porque o que realmente é esse tempo digital, essa constante. Se eu lhe der 100 trilhões de quadrilhões de dólares, você não terá mais de 21 milhões de Bitcoin. Se eu lhe der todo o dinheiro do mundo e você aumentar o minerador, sabemos com que rapidez o Bitcoin está saindo a cada 10 minutos. Criamos o ativo monetário perfeito porque descobrimos como duplicar os benefícios e as características do tempo e, em última análise, quando você mede sua vida e tudo na sua vida, você tem que medir contra o tempo, porque o tempo é a única coisa que você não vai recuperar, não importa o quão rico você seja. Agora, as pessoas, muitas vezes, tentam comprar terras. A terra é o ativo escasso. Não estão fazendo mais propriedades à beira-mar, quero comprar terras, sabe? E a verdade é que, no século XX, se você é uma família rica e não fez dinheiro com tecnologia, então fez dinheiro com propriedades e as propriedades que comprou estavam no centro de Londres ou Paris ou Nova York, ou comprou algumas à beira-mar nos Hamptons ou Palm Beach ou algo assim. Mas provavelmente comprou imóveis comerciais muito desejáveis no centro da cidade. Sabe, é meio que um chavão as pessoas dizerem: acho que as commodities podem ser fabricadas, mas a terra, não. Não estão fazendo mais terras. Quando Mark Twain disse isso. Ok, olhe a foto aqui. A verdade é que estão fazendo mais terras. Isso é Boston. Ao longo de 300 anos. Metade de Boston foi feita. Eu moro em Miami Beach. 3/4 de Miami Beach foram fabricados nos últimos 100 anos. Tudo foi feito. Drenaram. Dubai, fizeram terras. Amsterdã, Rotterdam. Eles fizeram terras. A verdade é que, dado dinheiro suficiente, você pode fazer terras. E se quiser, você se surpreenderá com a quantidade que pode fazer. A maioria das pessoas não pensa sobre isso. Mas, no final do dia, armazenar toda a sua energia econômica em terras não será realmente eficaz porque vai inflacionar. E vai ser prejudicado por um conjunto de outros desafios. Então, o Bitcoin é a melhor propriedade. Qual é a melhor propriedade? Bitcoin é a melhor propriedade. Qual é a segunda melhor propriedade? Não há segunda melhor propriedade. Esta é a maior cidade digital do mundo. Bem, há 220 milhões de habitantes lá agora. Qual é a segunda melhor cidade digital do mundo? Existe a segunda melhor cidade do mundo? Por que isso é tão poderoso? É global. Qualquer pessoa pode ir lá. É digital. Você pode se teletransportar para lá em um celular e há bilhões de dispositivos móveis. É aberto. Esta é uma cidade que não tem prefeito. Vou te dizer o que você não pode fazer. Por outro lado, qualquer pessoa pode se teletransportar para lá com seu capital quando quiser. Não requer permissão e você não precisa comprar um prédio e você não. Quero dizer, quantas pessoas podem pagar um apartamento em Nova York? A maioria das pessoas não pode pagar um apartamento em Nova York. Você pode comprar uma fração de uma propriedade nesta cidade. É totalmente divisível e é a cidade imortal. Talvez Nova York esteja lá há alguns centenas de anos. Esta cidade pode estar lá por 10 mil anos. É uma cidade virtual e, sabe, falamos sobre sustentabilidade, mas sustentável aqui significa que não há pintura, não há tornado atingindo a cidade. Não há uma obrigação de seguro contra inundações nesta cidade. Você não precisa se preocupar com, sabe, vizinhos se reunindo e criando uma portaria de zoneamento. Esta cidade vai durar. E esta propriedade e a cidade vão durar. Bitcoin é a melhor propriedade. Por que você compraria? Você compraria porque é uma ideia muito melhor do que comprar um apartamento para alugar no Airbnb pelo resto da sua vida. O que você vai fazer quando morrer? Você vai deixar instruções para seus netos sobre como operar o Airbnb. E sabe,
E onde estão as instruções sobre como realmente convencer o prefeito a não tributar ou controlar o aluguel do seu Airbnb? Sabe, um dos problemas com a propriedade é que é inerentemente corrupta no mundo físico porque, se você não for um ator político em sua própria propriedade, então os políticos a tiram de você e isso convence de que você precisa influenciar o processo político e assumir o controle do governo. Seja a cidade, o condado, o estado, estados inteiros foram criados. Por que a cidade de Las Vegas está aqui? Por que você está na cidade? Sabe por que está aqui? É porque eles dirigiram até a estrada cruzar a linha do estado. E quando saíram da Califórnia, disseram, ok, este é um bom estado. E colocaremos a cidade aqui nesta parte do deserto. Se a cidade estivesse a poucos quilômetros do outro lado da estrada, não haveria Las Vegas. Tudo o que está acontecendo aqui teria sido fechado, regulado, tornado ilegal ou tributado ao longo dos últimos 50 anos. Então o problema com a propriedade física é que você tem que se tornar o ator político ou outro ator político. Apenas tirará de você e não há meio termo. E no momento em que você não for mais politicamente capaz de defender sua propriedade, quando seus filhos ou netos não forem tão bem conectados e não são tão politicamente sofisticados, ou charmosos ou carismáticos como você é, então, o condado, a cidade, o estado, o que for, aumentarão os impostos sobre a propriedade. Expropriam sua propriedade, transformam em um aeroporto ou uma escola ou qualquer linha de utilidade. Aqui está uma cidade para onde você pode se mudar. A Manhattan cibernética. Nunca haverá mais do que 276 ao cubo quarteirões, 276,3. Esse é o número que quero plantar em sua cabeça. Se o Bitcoin fosse uma cidade no ciberespaço, teria 276 quarteirões de largura, 276 quarteirões de profundidade. Quando você compra Bitcoin, está comprando um desses quarteirões. Isso é tudo o que existe. 276 é a raiz cúbica de 21 milhões para o número inteiro mais próximo. Não há segunda melhor propriedade. Mas, novamente, como eu digo, propriedades realmente é subestimar o que o Bitcoin é. Bitcoin é muito melhor do que propriedade digital. Bitcoin é o melhor ativo de capital. Capital, o que é capital? Energia econômica pura. Bitcoin é capital digital. É a primeira ocorrência de energia econômica pura na história da humanidade. Se olharmos para qualquer outro ativo, não há outro ativo, não há segundo melhor ativo de capital. Não há ativo que representasse energia econômica pura. A coisa mais próxima que temos é o mito do ouro e a ideia de que, sabe, se eu for bem-sucedido nos negócios, vou basicamente converter esse sucesso em ouro quando eu for um rei poderoso. Quando meu reino for bem-sucedido, será o reino do ouro. Quando minha cidade for bem-sucedida, será a cidade do ouro. O padrão ouro. Falamos sobre o ouro. Mas o ouro nunca foi energia econômica pura, assim como os espanhóis, quando tiveram todo o seu ouro lavando no porto de Elizabeth durante as grandes guerras, e ela tomou tudo. Então eles perderam a guerra nos Países Baixos porque ela tomou o ouro deles, porque o ouro deles tinha que ser enviado em navios de madeira. Não era energia pura de forma alguma. Era um pouco desajeitado e o ouro, claro, como discutimos, é uma commodity. É inflacionário. Os espanhóis tiveram hiperinflação. Século XVI. Depois de trazerem todo o ouro do Novo Mundo, 500% de inflação, eles colapsaram toda a sua civilização. Destruíram seu império porque encontraram muito ouro. Provavelmente não era energia econômica pura pela maneira como funcionou. O problema com todos os outros ativos e os principais ativos de capital são ações, crédito, os títulos, ou seja, moeda e propriedade. Todos são prejudicados por restrições físicas. As restrições físicas levam a restrições políticas, levam a efeitos entrópicos, caos, desordem, fragilidade, risco. Bitcoin é melhor do que isso. Bitcoin é imortal, imutável, indestrutível. A ideia inteira do Bitcoin é que eu crio um ativo que não vive no mundo físico, que vive no mundo virtual. E porque é imortal? Quero dizer, imortal é uma palavra bem grande. Quero dizer,
Qual é a diferença entre inflar a oferta de ouro em 2% ao ano e inflar a oferta de Bitcoin em 0% ao ano ao longo de 10.000 anos? Bem, a vida útil do ouro, a meia-vida do dinheiro em ouro ou a meia-vida do capital em ouro é 30 anos. É a diferença entre morrer em 30 anos ou viver para sempre. Isso é o que quando as pessoas dizem que 2% de inflação não importa, bem, 0% de inflação é viver para sempre mortal e 2% de inflação é morrer ou metade morrer em 30 anos morrer totalmente em 60, 70 anos. Então, a ideia de imortalidade e sua energia é bastante crítica. Immutable. Alguém vai corrompê-la e indestrutível é um ato de Deus, uma força maior vai destruí-la? Todos os outros ativos de capital sofrem com esses riscos. E porque o Bitcoin não sofre, é inevitável. É uma ideia inevitável. Olhe para o homem do Bitcoin aqui. Não é estúpido. As pessoas não são estúpidas. Quero dizer, volte 10.000 anos e depois encontre todos que discordaram de você em toda ideologia e toda religião, e então pergunte o que todos concordavam. E geralmente todos concordavam que não queriam perder suas coisas, quase todos, sejam eles socialistas, comunistas, capitalistas, qualquer ideologia possível. Todos concordam que, geralmente, ser mais rico ou ter poder econômico é melhor do que não ter poder econômico. Há algumas pessoas que meio que renunciam a toda sua propriedade e abrem mão de seu poder econômico. Eles acabam perdendo o controle do governo e perdem o controle da sociedade. E certamente perdem o controle dos exércitos, porque uma das lições da história é que, se você não pode pagar seus soldados, eles vão se amotinar e então seu império vai colapsar. Então, neste caso particular, cada ser humano interessado em si mesmo que vai competir em um mundo darwiniano vai concordar que querem capital imutável, imutável, imortal, indestrutível, quem não quer? Então, de volta aos números. Qual é o melhor ativo de capital? Bitcoin. Qual é o segundo melhor ativo de capital? Bem, na verdade, o SP é o substituto moderno para o custo de capital. Então, isso tem sido o caso, pelo menos por 30 anos, provavelmente 30 a 40 anos desde o Vanguard 500. E desde que o SPY foi lançado pela State. E então, se você está procurando o custo de capital, qual é o custo de capital? É meio como a taxa em que seu capital tem que retornar para você não ficar mais pobre. É interessante notar que 50% em 4 anos equivale a cerca de 12% ao ano. O custo de capital é cerca de 12%. Se eu tivesse que adivinhar a que taxa, como a oferta monetária do dólar está se expandindo, provavelmente 12%, porque isso meio que se compara. Quero dizer, provavelmente a oferta do dólar se expande um pouco mais rápido do que isso, provavelmente ligeiramente subperforma a taxa de inflação monetária. Mas, se você tivesse que escolher uma métrica e dizer qual é a métrica que dá uma noção de quão rapidamente a oferta de moeda mundial está se expandindo em dólares, provavelmente o 1p500, esse é o custo de capital. E como você pode ver, quando você tem inflação, o dinheiro encontra seu caminho para o ativo mais forte e não encontra seu caminho para o ativo mais fraco. Então, esta é outra maneira de ver a inflação. Estes são os últimos 4 anos. E o que você vê aqui? Você vê que, quando a oferta de dinheiro se expande, talvez 50% a 60%, eu não ficaria surpreso se não se expandisse 60%. Não acho que medimos isso. Por sinal, acho que todas as medidas oficiais de M2. Acho que todas são incompletas e imperfeitas da mesma forma que as estatísticas de desemprego são imperfeitas, da mesma forma que o PIB é imperfeito, da mesma forma que a inflação é imperfeita. São apenas números sintéticos que uma determinada organização decide focar. Mas qual é a história aqui? A história aqui é que os títulos não mantêm valor, são péssimos ativos de capital. A prata não funciona. O ouro não acompanha o custo de capital. O Nasdaq, você sabe, interessante. Ele subperforma o SPY bem, sabe? Às vezes você obtém alguns grandes vencedores com tecnologia e às vezes não, mas talvez o SP seja um índice mais amplo e tenha um pouco menos de uma borda afiada, menos risco. Há muitos negócios de baixo risco no SP5. Então,
Obviamente, o que vemos é que o Bitcoin é o único ativo que excede o custo de capital. Outra maneira de dizer isso é que tudo mais é dilutivo. Se você investir em qualquer coisa além do Bitcoin, está destruindo capital. Você investe no SP500. É um ativo de capital convencional. Você não parecerá estúpido. Provavelmente ainda está perdendo um pouco de riqueza, mas ninguém vai notar porque o resto da sociedade está usando isso como referência. Mas, sabe, se você não está fazendo 50%, está gerindo um fundo de hedge subperformando o SP500. A maioria deles subperforma o SP500 e destrói valor. Qual é o melhor ativo de capital? Bitcoin. Qual é o segundo melhor? Não há segundo melhor. Isso torna o Bitcoin o melhor ativo de tesouraria. Tesouraria significa que você tem uma empresa privada, uma empresa pública. Você tem uma tesouraria e uma tesouraria. Significa que você tem um país. Você tem uma cidade. Você sabe que tem um município. Você tem uma instituição. Você tem uma dotação. Você tem uma tesouraria. Bem, a maioria das empresas operacionais entrega seu capital para evitar a diluição dos acionistas. Porque se mantém o capital e investem em T-bills. Vão obter 3% após impostos contra o custo de capital de 12% ao ano. E assim você mantém 100 bilhões de dólares de capital, você destrói 9 bilhões de dólares de valor acionário por ano. Berkshire Hathaway tem 160 bilhões de dólares em capital. Isso é um custo de 15 bilhões de dólares por ano. E para usar isso como um ativo de tesouraria, dinheiro e crédito são ambos dilutivos. Bitcoin é o primeiro ativo de tesouraria que é acréscimo, ou seja, você carrega 100 bilhões de dólares de Bitcoin. Ele sobe 40% ao ano. Você está ganhando 40 bilhões de dólares de acréscimo por ano em vez de 9 bilhões de dólares de diluição por ano. Isso significa que o Bitcoin muda as regras das finanças corporativas modernas, finanças dos últimos 50 anos na escola de negócios. É ensinado assim: você tem que operar no PIL para eliminar toda a volatilidade. Queremos que você siga o modelo da Microsoft. Vamos vender acordos empresariais de 3 anos e eles são fixos para os próximos 3 anos. Vamos renová-los a cada 3 anos. O CFO da Microsoft pode prever os resultados trimestrais. 12 meses de antecedência, 50 pontos base ou 100 pontos base. A única parte móvel é o custo e os custos são controlados pela corporação. Então as finanças modernas dizem que você é um bom CFO se tirar a volatilidade do PIL. Então você é um bom CFO. Se devolver todo o capital aos acionistas via recompra ou dividendo, não importa o quão ineficiente do ponto de vista fiscal possa ser. E então, se você quiser ser um CFO realmente bom, você pega emprestado 50 bilhões de dólares e devolve isso aos acionistas. Então você realmente vai para capital de giro negativo. Bem, então sabe, isso está acontecendo onde está acontecendo na Apple, está acontecendo na Meta. Está acontecendo na maioria dos lugares. Bem, quero dizer, em parte está acontecendo porque você precisa fazer seu EPS subir 12% ao ano. Se vai superar o custo de capital de 12% e fazer sua ação uma reserva de valor. E se está organicamente crescendo apenas 123% ao ano, que é quero dizer, as pessoas fazem as contas e a economia cresce 2 ou 3% ao ano e você precisa de sua participação. Para crescer ou seus fluxos de caixa para crescer 12% ao ano por ação, a única maneira de fazer isso é pegar dinheiro emprestado e recomprar suas ações e alavancar. Mas nesse ponto você vai para capital negativo. Ok, então se você mantém capital positivo, é isso que os títulos fazem com você e se você mantém capital negativo, agora você é frágil, você tem um trimestre ruim, você vai à falência. Então o problema aqui é que o ativo de tesouraria convencional é tóxico. E está matando as empresas. A expectativa de vida corporativa é de 10, 15, 20 anos. Ok, e simplesmente aceitamos o fato de que nossa empresa vai morrer em 20 anos. Mas a razão pela qual estão morrendo em 20 anos é que você está injetando veneno em suas veias. Se apenas parassem de injetar o veneno, viveriam centenas de anos. É uma percepção muito básica.
elimine a toxicity. Então, qual é a maneira de virar isso? A maneira de virar isso é parar de injetar ativos tóxicos no seu balanço e colocar ativos acréscimos ou saudáveis no balanço corporativo. Isso é o que aconteceu com a MicroStrategy desde que adotamos uma estratégia de Bitcoin em 4 anos. Vocês todos viveram esses 4 anos. O SAP, IBM, Salesforce e Oracle. É isso que fazem. A Oracle parece ser a vencedora. Superaram o custo de capital em 50%, o SP Oracle é o vencedor. Então você tem a Amazon, a Netflix. Eles não conseguem acompanhar o custo de capital. Acompanhando o SIP. Meta, Microsoft, Google parecem um pouco melhores e então você vê onde estão os ativos deles. Qualquer empresa que simplesmente tivesse uma grande parte de seus ativos em Bitcoin está obtendo 435%. A MicroStrategy alavancou pegando emprestado dívida barata e comprando Bitcoin, e por isso estamos melhor agora. Se você perguntasse a alguém se uma empresa de 500 milhões de dólares crescendo 0% ao ano em agosto de 2020, se seria possível superar todas essas empresas, as pessoas teriam dito de jeito nenhum. E a verdade é que não somos nós, é o Bitcoin. A resposta é simples: pare de sangrar o paciente. As taxas de mortalidade dos pacientes caem quando você estanca o sangue do paciente. E quando esteriliza o equipamento que usa para operá-los, é medicina básica. Tem que eliminar a toxicidade. Então, qual é o melhor investimento em tecnologia? Bitcoin é o melhor investimento em tecnologia. Melhor investimento em tecnologia e investimento em algo que todos precisam. Ninguém pode parar. Bitcoin é o melhor investimento em tecnologia. Melhor investimento em tecnologia e investimento em algo que todos precisam. Ninguém pode parar. Poucos entendem. A Apple em 2010, a Amazon, Facebook, Google, todos precisam disso. Ninguém pode parar. As pessoas não entendem isso. Se as pessoas concordarem com você quando você disser que gosta de Bitcoin, isso significa que não é mais um bom investimento. Entenda no ponto em que não é controverso e todos concordam com você, todos possuirão. O preço será 100 vezes maior. Você não poderá pagar por 1% do que deseja. Qual é a melhor nova ideia de investimento? Bitcoin é a melhor nova ideia de investimento. Ok, consultores financeiros, eles estão sempre procurando um investimento alternativo que vai proporcionar desempenho sem correlação direta com o risco. E eles ficaram presos em uma rotina por 30 anos. Este é o levantamento do Family Office do JP Morgan. O que as pessoas possuem? Possuem um pouco de private equity, um pouco de ações públicas, um pouco de imóveis, um pouco de dinheiro, alguns títulos, algumas commodities, infraestrutura. Percebe que commodities são as menos populares. Muitas pessoas acham que é uma zona proibida. As outras coisas são bastante convencionais. Mas voltando a este gráfico, sabe, acho que isso é provavelmente também do JP Morgan. Nenhum desses ativos está superando a taxa de inflação monetária. Você apenas se sente inteligente porque diz a si mesmo que a taxa de inflação final é a inflação do consumidor. Mas na maioria das vezes, os vencedores gritantes são 1% melhores não. Ninguém tem uma solução ótima. Você pode fazer realmente horrível ou pode apenas, sabe, manter sua riqueza sem gerar mais. Ninguém pode superar a inflação. Então, no que eles investem? Bem, esses family offices, isso é capital ponderado. Eles colocam 45% de seu capital em investimentos alternativos. Eles não querem manter ações públicas. Sua visão é que as ações públicas estão totalmente valorizadas. Certamente não querem possuir títulos. Então, adeus à carteira 60-40. Sua carteira não é 60-40. Querem algo mais e algo mais é mais como imóveis ou algo privado ou alguma situação especial. Mas qual é o melhor investimento alternativo? Bitcoin é o melhor investimento alternativo. Qual é o segundo melhor? Não há segundo melhor.
Há centenas de milhares de consultores financeiros e todas as famílias ricas do mundo estão procurando o melhor ativo alternativo. Ok, por que o Bitcoin é o melhor ativo alternativo? Bem, um pouco de inspeção demonstrará que é não correlacionado a moedas, corporações ou contrapartes. Sem risco de execução corporativa, sem risco de desvalorização da moeda e nenhum dos riscos de contraparte que acompanham títulos e créditos e similares. O que é? É global. É não soberano. É uma reserva de valor. É líquido. Sabe, comprar um prédio em São Francisco. Não é líquido. Não pode comprá-lo em 1 minuto. Não pode vendê-lo no fim de semana. E a verdade é, e essa é a ironia das ironias, todo mundo pensa que o Bitcoin é arriscado porque é volátil. É volátil porque não é arriscado. É baixo. É a coisa de menor risco que você pode possuir e, porque é a coisa que tem mais riscos eliminados. A razão pela qual é volátil é que é a coisa mais desejável e mais acessível, o que significa que todo mundo está expressando seu sentimento e suas emoções a cada minuto do dia, em todo lugar do mundo, da maneira que desejarem. E por que é o melhor ativo alternativo? Porque é o ativo de maior duração. Você compra um prédio na praia, vai durar 30 anos. Quer comprar um prédio em Manhattan que é bom por 50 anos ou o que for? Ou quer comprar o granito ou o subsolo de Manhattan? Está lá há 200 milhões de anos. Compre 100 quarteirões de granito e Manhattan. Não se prenda ao prédio. A zoneamento, a corporação, as festas, as conferências e o que for. Quando Howard Hughes veio para Las Vegas, ele olhou ao redor e comprou todas as terras. Comprou tanta terra que ainda estão construindo nas terras que Howard Hughes comprou e ele está morto há 50 anos. Tudo o que ele fez, ele olhou e disse: bem, se isso vai funcionar, vou comprar todas as terras porque não sei qual cassino vai funcionar. A terra ainda está aqui. Os cassinos se foram, os restaurantes se foram. Os políticos vieram e se foram. Todas as outras boas ideias se foram. Aqui estamos em algum lugar legal. A terra ainda está aqui. Compre a terra. Esse é o ativo alternativo. E claro que isso faz do Bitcoin a melhor classe de ativos. É um ecossistema inteiro de produtos, serviços, títulos de empresas, derivativos e profissões. É a rede de ativos digitais global. É a internet do dinheiro. São os títulos ou títulos lastreados em Bitcoin que estão sendo emitidos mundialmente em todos os lugares a uma taxa acelerada. Este ano, você viu uma explosão de ETFs à vista nos Estados Unidos, mas olhe todos os ETFs em Hong Kong. Olhe todos os ETFs na Europa. Este é o começo. Você verá mais e mais e mais. Todas essas empresas estão se juntando ao ecossistema, estão se securitizando. E não é apenas a MicroStrategy. As opções de títulos são títulos. Existem opções e derivativos sobre os títulos. Existem títulos sobre os títulos. Isso está explodindo. Cada minerador de Bitcoin é um título. Um dia haverá 1000 títulos ou 10.000 títulos, todos lastreados em Bitcoin. O mesmo acontece com tesourarias corporativas. As tesourarias de Bitcoin estão crescendo rapidamente. Mantém este gráfico atualizado todo mês. Nunca está diminuindo. O gráfico nunca está diminuindo. Só vai em uma direção. Bitcoin é uma catraca de capital. É uma catraca de via única. Arquimedes disse: dê-me uma alavanca longa o suficiente e um lugar para ficar, e posso mover o mundo. Bitcoin é o lugar para ficar. A alavancagem está vindo através de todos esses títulos, todas essas tesourarias corporativas, e a alavancagem está ficando extrema. A MicroStrategy mostrou como você pode realmente gerar desempenho com alavancagem. Mas somos apenas os primeiros. Não somos os únicos. Você poderia fazer isso 10.000 vezes mais. Quanto mais alavancagem for colocada nesta rede, maior a rede vai ficar. E alguns pontos finais. O Bitcoin é o melhor banco. É o banco. É a conta poupança para bilhões de pessoas. Sem empresa, sem moeda, sem país, sem agenda. É igualitário, é aberto. Não há segundo melhor banco. Bitcoin é o melhor caminho para a paz. É aberto,
sem necessidade de permissão, transparente, descentralizado. É uma maneira justa e equitativa de resolver diferenças entre contrapartes globais que têm interesses conflitantes. Qual é a segunda melhor maneira? A segunda melhor maneira talvez seja nos dispararmos. Certo, com armas. Mas esta é a melhor maneira. Não há segunda melhor maneira. Não é apenas o caminho para a paz, é o caminho para a prosperidade. Esta é uma rede de monitoramento global que dá direitos de propriedade iguais a todas as classes econômicas em todas as nações. Qual é a segunda melhor maneira de fazer isso? Não há segunda melhor maneira. Onde estamos agora? Bitcoin está em um caminho de evolução dos idealistas para as instituições. Os primeiros 12 anos foram a era dos idealistas, dos cypherpunks. Sabe, os libertários, os empreendedores, os cowboys do cripto. Você sabe a história, foi escrita sobre isso. Provavelmente farão muitos mais filmes sobre isso. O que foi 2020 a 2024? Os anos loucos, começando com Covid, terminando com a aprovação dos ETFs à vista. Foram os anos loucos. O que vai acontecer com o cripto? Quem vai controlar o cripto? O Bitcoin será banido? Será hackeado? Será copiado? Resolvemos isso nesses 4 anos e agora saímos dos anos loucos. Agora estamos na era da adoção institucional. Instituições, corporações e investidores vão definir o futuro desta rede de 1 trilhão a 100 trilhões. E isso é apropriado, de 2008 a 2020. A rede foi de 0 a 100, uns 150 bilhões e entre 2020 e 2024 foi de 150 bilhões a 1,4 trilhões. Então você pode ver como isso está se alinhando. Claro, instituições e corporações vão se juntar a esta rede. Eles têm todo o dinheiro. É uma rede monetária, e no final do dia, você tem uma rede monetária. Então as pessoas com todo o dinheiro que administram o dinheiro que precisam do dinheiro vão se juntar à rede. Então, em resumo, o Bitcoin é a melhor ideia. Não há ideia mais poderosa do que a transformação digital do capital. O que você pode fazer com isso? Bem, você vai melhorar sua vida, sua família, seu produto, seu serviço, sua empresa, sua instituição, seu governo ou seu mundo, e melhore todos eles. É bem direto como você faz isso. Você tem energia econômica pura. Não é a solução para todos os problemas do mundo. É apenas a solução para metade dos problemas do mundo. Mas qualquer outro problema do mundo você vai precisar de energia econômica ou poder econômico para resolvê-lo. E é assim que você aproveita e canaliza esse poder. Nenhuma força na Terra pode parar uma ideia cujo tempo chegou. Esta é uma ideia. Seu tempo chegou. É imparável. E então vou terminar com a observação de que o Bitcoin é o melhor. O quê? O melhor. É o melhor. É a melhor ideia. Uma vez que você encontrou a melhor ideia, tudo mais, você pode investir seu tempo, que é escasso, ou sua energia, que é escassa. Tudo o que você pode investir seu tempo e energia é dilutivo para tudo mais. Então, o que eu sugiro? Então, qual é a minha sugestão? Recomendo que você estude Bitcoin. Invista em Bitcoin. Mantenha o seu Bitcoin. Contribua para o ecossistema Bitcoin. Defenda o Bitcoin. Assim, você poderá colher os benefícios do Bitcoin. Não há nada melhor do que Bitcoin. Muito obrigado.